Olá pessoal, tudo bem? Professor Josan por aqui. Este vídeo é para você que está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. O edital saiu no final de dezembro de 2018, no dia 28. As provas estão marcadas para o dia 24 de março de 2019 e a banca é a AOCP. O conteúdo deste vídeo é de direito administrativo, matéria que apareceu no conteúdo programático de todos os cargos. Neste vídeo discutiremos os diferentes significados do princípio da impessoalidade, a exceção ao princípio da impessoalidade e resolveremos questões da banca AOCP. Vou mostrar para você como a banca desse concurso tem cobrado esse princípio. O princípio da impessoalidade se apresenta sob diferentes faces, ou seja, é um princípio que possui diferentes sentidos, diferentes significados, diferentes aspectos. Vejamos, pois, quais faces, quais aspectos, quais sentidos, quais significados são esses. Primeiro aspecto, finalidade. O princípio da impessoalidade se confunde com o princípio da finalidade. Implica dizer que os atos praticados por agentes públicos devem ter como finalidade a concretização do interesse da sociedade, a concretização do interesse da coletividade. Assim, o agente público não pode atuar visando ao interesse pessoal nem ao interesse de terceiros. Sobre isso, veja o que diz o Eri Lopes Meireles. O princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 88, artigo 37 caput, nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. Portanto, finalidade é um dos significados do princípio da impessoalidade. Vamos para o segundo aspecto, igualdade. Igualdade ou isonomia. Implica dizer que a administração pública deve tratar a todos sem discriminação, já que todos são iguais perante a lei, conforme dispõe o caput do artigo 5º da Constituição Federal. O agir do agente público deve ser imparcial e não pode haver favoritismos ou perseguições nas repartições públicas. Nesse sentido, veja o que diz o Celso Antônio Bandeira de Mello. Nele, tenha em mente que o Celso Antônio Bandeira de Mello está aqui fazendo referência ao princípio da impessoalidade. Nele se traduz a ideia de que a administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas e ideológicas não podem interferir na atuação administrativa. Também não pode interferir na atuação administrativa interesses sectários, interesses de facções ou grupos de qualquer espécie. O princípio em causa, vamos destacar aqui, o princípio em causa não é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia. Então veja que o princípio da impessoalidade não apenas se confunde com o princípio da finalidade, mas também com o princípio da igualdade, da isonomia. Com fundamento nesse aspecto, destacam-se o concurso público, procedimento que tem como objetivo assegurar condições de igualdade para aqueles que desejam tornar-se servidores públicos, a licitação pública, procedimento que tem como objetivo garantir condições de igualdade para os empresários que desejam prestar seus serviços ou oferecer seus produtos para a administração pública, e também destacam-se os casos de impedimento e suspeição, que são casos nos quais a autoridade administrativa se afasta do processo administrativo para não violar a imparcialidade. Muito bem, vamos então ao terceiro aspecto, ao terceiro significado do princípio da impessoalidade. Vedação à promoção pessoal de agentes públicos. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, dos programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, não podendo constar símbolos nem imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Lá na década de 70 já existia uma lei que proibia a promoção pessoal de agentes públicos, a Lei 6.454 de 77. Veja o que diz o artigo 2º desta lei, que ainda está em vigor. É igualmente vedada, isto é, proibida, a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da administração pública. Vale dizer que essa lei também proibiu a utilização de nome de pessoas vivas em bens públicos. Artigo 10º da lei. É proibido em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva a bem público de qualquer natureza pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. Isso nada mais é do que incidência do princípio da impessoalidade, tá? Portanto, o princípio da impessoalidade também implica vedação à promoção pessoal de agentes públicos. Finalmente, a quarta face do princípio da impessoalidade. Face, aspecto, significado, sentido, como você preferir. A quarta face do princípio da impessoalidade diz respeito à teoria do órgão, teoria da imputação volitiva. A teoria do órgão é uma teoria centenária, foi desenvolvida por um jurista alemão e é adotada aqui no Brasil. Em conformidade com esta teoria, os atos do órgão devem ser imputados à pessoa jurídica a qual o órgão integra. Órgão não tem vontade, tá? A volição, isto é, a vontade do órgão, na verdade, é a vontade da entidade a qual o órgão integra. Daí a expressão teoria da imputação volitiva. Imputar é atribuir responsabilidade a alguém. Portanto, quem responde pelos atos do órgão é a pessoa jurídica e não o órgão. Lembrando que dentro do órgão existem os agentes públicos. Então fica assim, os atos dos agentes públicos, em verdade, são atos do órgão, no qual o servidor público exerce as suas funções, e a responsabilidade dos atos editados pelo órgão é imputada à pessoa jurídica a qual o órgão integra. Desse sentido, duas situações merecem destaque. Primeira, a responsabilidade objetiva do Estado. Parágrafo 6º, artigo 37 da Constituição Federal de 88. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, desde que prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Exemplo, agente público municipal, ao conduzir veículo da prefeitura, em decorrência de suas atribuições, colidiu com o bem de terceiros, causando danos. Quem deve cobrir diretamente o prejuízo é o município, pessoa jurídica de direito público. Isso é a aplicação da teoria da imputação volitiva, da teoria do órgão. A segunda situação que merece destaque é a figura do agente de fato. Quem é o agente de fato, pessoal? O agente de fato é um servidor investido irregularmente em cargo público devido aí a um vício de legalidade na investidura. São várias as situações que configuram vício de legalidade na investidura. O indivíduo foi nomeado para o cargo permanente sem prévia aprovação em concurso público. Isso é um vício de legalidade. Ou, de repente, foi aprovado em concurso público, mas foi nomeado em desrespeito à ordem de classificação. Ou ainda foi aprovado em concurso público, a ordem de classificação foi observada, mas não comprovou os requisitos exigidos para a posse. Enfim, há várias possibilidades de violação à legalidade na investidura. O que nos interessa aqui é o seguinte: uma vez que os atos
praticados por servidores públicos são imputados à pessoa jurídica na qual o cargo ocupam em decorrência do princípio da impessoalidade, teoria do órgão, teoria da imputação coletiva, os efeitos jurídicos dos atos editados por agente de fato devem ser mantidos. Os atos editados por agentes de fato são válidos. Vou te dar um exemplo. Considere que um particular obteve um alvará de licença para a construção de um edifício. Porém, o ato administrativo expedido foi editado por servidor irregularmente investido na função. E aí, como é que fica? Será que a licença será cassada? Será que o edifício construído ficará em situação de irregularidade? Bem, em virtude do princípio da impessoalidade e até mesmo em respeito à boa-fé do beneficiário do ato, os efeitos dessa licença serão mantidos, tá bom? Pois, como disse, os atos praticados por agentes de fato são válidos. Agora, eu chamo a sua atenção para o seguinte. Há uma situação específica na qual a teoria do órgão não é aplicada. Essa situação corresponde, portanto, a uma exceção ao princípio da impessoalidade. Isso mesmo, exceção ao princípio da impessoalidade. E essa exceção ao princípio da impessoalidade diz respeito a um princípio chamado intranscendência subjetiva das sanções. Vou explicar brevemente para você. De acordo com esse princípio, intranscendência subjetiva das sanções, o ônus, isto é, o encargo de uma irregularidade, não deve incidir sobre aquele que não a cometeu. Se eu não cometi irregularidade, então eu não vou pagar por ela. Em um caso concreto, o Estado de Pernambuco estava impedido de obter crédito em virtude de inadimplência da gestão anterior. E isso estava prejudicando, evidentemente, a governabilidade da atual gestão. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal e o STF entendeu que havia, sim, violação ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Ou seja, a sanção transcendeu o sujeito que causou o dano, atingindo a gestão sucessora, que não tinha nada a ver com a irregularidade. Nesse mesmo sentido, caminha a súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça. Leia comigo. Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Ou seja, o nome do município não pode permanecer em cadastro de inadimplência por erros da gestão anterior. Então pergunto a você, isso é exceção ao princípio da impessoalidade? É sim, mas não tenha dúvida. Se o princípio da impessoalidade fosse absoluto, a gestão sucessora continuaria sendo prejudicada por inadimplência da gestão anterior, já que os atos editados pelos gestores públicos, segundo a teoria do órgão, são atos da entidade e não dos órgãos e não dos agentes. Ou seja, o ato não é do prefeito A nem do prefeito B, mas sim do município, pessoa jurídica de direito público. A teoria do órgão foi, pois, relativizada aqui, tá? Impedir que a gestão sucessora seja penalizada pelos atos da gestão anterior é uma exceção à teoria do órgão. E se a teoria do órgão é uma das faces do princípio da impessoalidade, então a exceção à teoria do órgão é uma exceção ao princípio da impessoalidade. Portanto, o princípio da impessoalidade é excepcionado pelo princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Tudo bem? Vamos ver como que a banca AOCP tem cobrado esse princípio. Só lembrando, pessoal, que eu fui até as questões dessa banca e só trouxe aqui os enunciados que falam sobre o princípio da impessoalidade, tá? Eu excluí as alternativas
que não correspondem ao assunto deste vídeo, tudo bem? Primeira questão. Teoria do órgão, também denominada de teoria da imputação volitiva, traduz o princípio da eficiência. É errado. Traduz o princípio da impessoalidade. Teoria do órgão, teoria da imputação volitiva, traduz o princípio da impessoalidade e não o princípio da eficiência. Questão de número 2. Ainda que na gestão sucessora sejam tomadas todas as medidas cabíveis, pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior, tendo em vista o princípio da impessoalidade do serviço público. A banca se inspirou na súmula do STJ, súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça. E o que diz a súmula? Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas as providências cabíveis para reparar os danos. Veja que a banca está atenta à jurisprudência. Essa súmula do STJ, inclusive, é uma súmula bastante recente, foi aí do ano de 2018, tá? Então, o enunciado da questão de número 2 está errado. Se a gestão sucessora toma todas as medidas cabíveis e ainda assim não consegue reparar o dano, então, em respeito ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastro restritivo de crédito, tá? Bom, questão de número 3. Deriva do princípio da impessoalidade a vedação constitucional de que constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades em publicidade de atos dos órgãos públicos. Enunciado correto, basta ler o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. Agente público, servidor público, não pode se promover à custa de publicidade oficial, tá bom? Questão de número 3 está correta. Questão de número 4. De acordo com o princípio da impessoalidade, a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que deve nortear o seu comportamento. A atuação do agente público não pode se dar com o objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, nem a si próprio, tá bom? Então, a questão de número 4 está correta. O enunciado da questão de número 4 está correto. Questão de número 5. Um profissional foi irregularmente empossado no cargo público de advogado. Olha só, agente de fato. Indivíduo irregularmente empossado em cargo público. Vamos continuar a leitura do enunciado. Um profissional foi irregularmente empossado no cargo público de advogado da Prefeitura de Cajazeiras, tendo praticado diversos atos em nome da administração e no interesse público. Após a constatação da irregularidade por processo administrativo, a Prefeitura Municipal afastou o servidor, mas reconheceu como válido todos os atos praticados por ele, tendo aplicado como justificativa para tal o princípio da alternativa E, né, pessoal? Alternativa E de escola, o princípio da impessoalidade. Esse é o agente de fato, o servidor que foi investido em cargo público irregularmente. Apesar da irregularidade em sua investidura, os atos por eles praticados são mantidos, pois os atos não são do servidor A nem do servidor B, mas sim do órgão, e a responsabilidade dos atos do órgão é da entidade a qual o órgão integra, tá bom? A aplicação da teoria do órgão, teoria da imputação volitiva, uma das faces do princípio da impessoalidade, gabarito letra E de escola. Questão de número 6. A administração pública obedecerá aos princípios da famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Alternativa C é o gabarito dessa questão.
basta ler o caput, o enunciado do artigo 37 da Constituição Federal. Faça uma leitura atenta do enunciado para não cair em pegadinha. Vamos para a questão de número 7. O princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, apresenta-se exclusivamente no sentido de que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa da administração pública. Olha só, o problema desse enunciado é esse termo restritivo aqui, exclusivamente, já que, como vimos, a impessoalidade se reveste de vários sentidos, vários significados, não apenas esse, tá bom? Ao qual a questão fez referência. Então, questão de número 7 está errada, enunciado errado. Questão de número 8. O princípio da impessoalidade traduz a ideia de que toda atuação da administração deve visar ao interesse público. Eis aí o aspecto da finalidade. Uma das faces do princípio da impessoalidade é o princípio da finalidade, o que impõe à administração pública o dever de agir em conformidade com o interesse público. Questão correta, enunciado correto. Vamos para a questão de número 9. O princípio constitucional que impede que o ato administrativo seja praticado visando a interesse do agente ou de terceiro, devendo ater-se à vontade da lei, denomina-se, cuidado, tá? Ater-se à vontade da lei é ater-se ao interesse da sociedade. Em um Estado democrático de direito, o povo, através de seus representantes, elabora a lei. Logo, na lei, em teoria, está impressa a vontade da sociedade. Ater-se à vontade da lei é, portanto, ficar atento, é ser guiado pelo interesse da sociedade e não agir visando a interesse pessoal ou a interesse de terceiro. Essa aí, melhor dizendo, é uma das faces do princípio da impessoalidade. Alternativa B, B de bola, gabarito da questão de número 9. Questão de número 10, assinale a alternativa que retrata corretamente o princípio da administração pública mencionado. Vamos nos ater aqui somente ao assunto dessa aula, que nos interessa aqui, a alternativa B. A alternativa B traz o princípio da impessoalidade e faz uma afirmação. Vamos ver se essa afirmação está de acordo com o princípio da impessoalidade. Bom, de acordo com o princípio da impessoalidade, a administração pública não pode agir beneficiando uns e prejudicando outros. Correto. Isso aqui é uma das faces do princípio da impessoalidade, isonomia, igualdade. Não pode haver discriminação na repartição pública. A alternativa B é o gabarito dessa questão, tá? A questão de número 11. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter exclusivamente educativo, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Não é isso que diz o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. Lá diz: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Portanto, este termo restritivo aqui, exclusivamente educativo, tornou o enunciado errado, tá? Questão de número 11, enunciado errado. Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Lá na minha plataforma tem mais conteúdo para você que quer impulsionar a sua preparação para esse concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Lá você vai encontrar um curso de questões comentadas de Direito Administrativo, produzido exclusivamente para esse concurso. Todas as questões do curso são da banca AOCP e as questões estão organizadas por assunto, tá? Vai lá no meu site, o link aparece na descrição do vídeo. Estando no site, clica no menu Conteúdo em PDF e você vai encontrar a minha isolada de questões comentadas de Direito Administrativo
para o concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, focado aí exclusivamente nas questões da banca AOCP. No momento em que eu estou gravando esta videoaula, a primeira aula em PDF já está disponível. As demais aulas serão postadas conforme o cronograma que aparece lá no site. Se por acaso você é novo na minha plataforma, é a primeira vez que você acessa o meu site, eu recomendo que você clique no menu Como Funciona. Lá há tutoriais. Na plataforma funciona um sistema de assinatura e com o seu plano de assinatura você tem acesso a todo e qualquer arquivo postado na plataforma, seja em vídeo, seja em PDF. Se você tiver alguma dúvida, é só você entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo direct do Instagram, ou pelo chat do Facebook, ou pelo endereço de e-mail, enfim. É só entrar em contato e responderei no menor tempo possível, tá bom? Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e não se esqueça de ativar as notificações, pois estarei postando novos vídeos, tá? Para o concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. E se você tiver ativado as notificações, você será avisado sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. Forte abraço, eu desejo a você sucesso, até mais!